A SMV é uma iniciativa que visa a evolução do mercado, acreditando que o conhecimento de alto nível e gratuito é a melhor forma para alcançar grandes resultados. Então se prepare para receber muitos insights. Esperamos que você aproveite. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma palestra da Semana de Marketing e Vendas para a Indústria. Eu sou Samira Cardoso e quero falar com você sobre por onde começar a transformação do marketing e vendas da sua indústria. A verdade é que eu já conversei com diversos gestores, tanto da área de marketing quanto da área comercial, e o que eu percebo é que muitas indústrias ainda não fazem o básico. Então, o objetivo dessa palestra é falar sobre o passo a passo dessa evolução de marketing e vendas para a indústria, por onde começar essa transformação. Como eu falei, muitas ainda não fazem o básico, então eu vou começar a explicar todas as estratégias que nós usamos para alguns dos nossos clientes até o modo mais avançado, certo? Antes de seguir, eu queria me apresentar. Eu sou Samira Cardoso, sou cofundadora e CEO da agência Layer Up, que é pioneira na execução do funil de vendas em Y. Tenho mais de 19 anos de experiência profissional nas áreas de comunicação, marketing e vendas. Há 7 anos eu ministro cursos online e também presencial, tenho mais de 11 mil alunos treinados e sou também RD Partner Experts, reconhecida pela Resultados Digitais como uma das especialistas de marketing e vendas. E estou muito feliz de apresentar essa palestra na Semana de Marketing e Vendas para a Indústria, a convite da Client Hub e do AAA. Alguns dos nossos clientes nós atendemos na Layer Up diversos segmentos diferentes, mas temos alguns clientes da indústria como Metagal, MC Bauchemi, Etex, Resound e Eico. Diversos setores industriais, automobilístico, construção, saúde, beleza e etc. A Layer Up já está no mercado há mais de 5 anos, a gente atendeu mais de 200 clientes, como eu falei, de diversos segmentos. Hoje a nossa equipe tem mais de 40 colaboradores e esse ano a gente recebeu um prêmio de melhor case de marketing e vendas pela Resultados Digitais. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre essa evolução da indústria e depois passando para marketing e vendas. Para começar, só para contextualizar, vamos relembrar as 4 revoluções industriais. A primeira foi a mecanização das fábricas. A segunda, a gente já tinha ali linhas de montagens produtivas operando. A gente está entre a terceira e a quarta, né? A terceira já passou os primeiros rumos em direção à automação do maquinário. E agora a gente está vivendo a quarta revolução industrial, onde novas tecnologias, inteligência artificial, machine learning e uso de big data estão sendo inseridos nesse segmento. O que acontece é que entre a terceira e a quarta revolução industrial, outra revolução estava acontecendo, uma transformação enorme no marketing, tanto marketing digital quanto vendas. E eu acho que é importante contextualizar esse ponto porque as indústrias talvez não tenham tido muito foco nesse tipo de transformação. Então eu queria mostrar para você um pouquinho sobre o que avançou nos últimos 30 anos. Começar na década de 90, que a gente teve os primeiros buscadores e aí as empresas começaram a produzir sites e se preocupar com a indexação das palavras desse site no Google, no Bing, no Yahoo e etc. Então o marketing começou a operar também olhando para canais digitais em como aparecer e ter mais visibilidade nesse espaço. A gente também teve, nesse mesmo período, o avanço das mídias online, ou seja, a possibilidade de comprar espaço tanto em portais, em blogs, como também nos buscadores com links patrocinados. Lá para 2010, aqui no Brasil mais ou menos, a gente teve o grande boom das redes sociais, Twitter, Facebook, LinkedIn e por aí vai. E aí todas as empresas começaram a entender que precisavam participar também da conversa que existia nessas redes, para ter mais proximidade com seu público e também para gerar mais autoridade e visibilidade para suas marcas. A gente avançou um pouquinho e começou uma nova era do marketing de conteúdo. Então,
as empresas produzindo blogs, conteúdo próprio para sua marca, direcionado ao seu público-alvo, com foco em persona, e uma construção mais estratégica apareceu, que foi o desenvolvimento da metodologia do inbound marketing, onde a gente começou a aproveitar toda essa atração do marketing de conteúdo para também converter esses visitantes em contatos, em leads, e então fazer um relacionamento ainda mais próximo através de nutrição por e-mail marketing, uma automação dessa comunicação, a configuração de pontuação para cada contato, que é o lead scoring, e o direcionamento desses leads qualificados para a área comercial. Nesse momento, também a área comercial começou a evoluir um pouco mais. E no livro Receita Previsível, o Aaron Ross fala bastante sobre o Outbound 2.0. Na verdade, ele cunhou esse nome, Outbound 2.0, que é a reformulação da prospecção comercial, também olhando ali para as premissas de como a automação para o marketing, para o inbound marketing estava acontecendo. Então a área comercial começou a avançar bastante. E aí também o uso do social selling, ou seja, da venda através de canais sociais, especialmente através do LinkedIn. Por fim, a gente vê mais recentemente uma metodologia também de vendas, que é a ABM, Account Based Marketing, que é própria para quem quer atingir um público muito específico, com uma venda muito elaborada, enterprise, e que precisa de uma prospecção bastante assertiva. Então, nos últimos 30 anos, a gente tem uma grande evolução, tanto de marketing quanto de vendas. E o que parece é que a indústria ficou um pouco parada e não tem aproveitado bem essa evolução. Eu tenho uma matéria aqui de 2013 da revista Exame, que está no portal deles, que fala: é hora de a indústria brasileira encarar a competição. Empresários da indústria começam a perceber que o protecionismo não funcionou e admitem: para aumentar a produtividade será preciso estar mais aberto ao mundo. Aqui as questões são múltiplas. A gente não está falando só de marketing, mas a gente está falando também da melhoria de qualidade, de design, de tecnologia, de recursos humanos, de infraestrutura, mas também sobre posicionamento, processo comercial e capacidade analítica. As indústrias precisam perceber que a concorrência ela fica mais poderosa quando ela se apropria desses itens. E aqui, o posicionamento, o processo comercial e a capacidade analítica, ou seja, as áreas de marketing e vendas, muitas vezes estão negligenciadas. Os concorrentes que estão se destacando nesses itens acabam dominando um pouco mais o mercado. E o que eu percebo é que também existe muita reatividade ainda dos profissionais de marketing e de vendas das indústrias, ainda com estudos como esse, que tem do Instituto de Estudos para Desenvolvimento Industrial. É um estudo super proveitoso, eu deixei aqui também o link para que você possa conferir um pouco mais, mas que fala muito sobre o uso de dados, a capacidade analítica para identificar também os padrões de demanda e produzir melhor e ser mais assertivo no marketing e também na venda para atingir os clientes em potencial, aumentando ali a eficácia dos investimentos em publicidade. A nossa indústria brasileira ainda está muito longe disso. Embora algumas façam, não são todas, como eu disse, ainda a gente tem um mercado que precisa ser muito desenvolvido nesse setor. Quando a gente trata ainda das multinacionais, o que eu percebo é ainda um espaço muito grande entre o marketing da matriz e o marketing aqui local. O que acontece é que, na maioria das vezes, pelo menos nos nossos contatos também, a matriz tem um marketing muito bem estruturado, mas as regionais, né, as empresas que estão aqui no Brasil, elas têm uma equipe muito mais enxuta e com pouca autonomia. Então a equipe brasileira acaba não tendo tanto poder de voz. Muitas vezes o site fica sob os cuidados da matriz, e também falta uma tropicalização das análises de mercado e dos processos de marketing e vendas, porque a matriz quer que aqui no Brasil seja copiado o processo que é feito lá.
a estrutura de marketing que é feito lá, o modelo de campanhas que é feito lá. E lá pode ser a Alemanha, a Espanha, o Canadá, mas tudo é muito diferente do Brasil. O público, o comportamento, e aí, de novo, a gente tem um grande prejuízo para as indústrias brasileiras quando acaba aproveitando essas estruturas de marketing das suas matrizes. E aí, quando eu faço uma análise não só dos nossos clientes, mas dos concorrentes dos nossos clientes e do mercado de uma maneira geral, o que eu percebo sobre a presença digital da maior parte das indústrias a gente vê lá sites antigos, sites incompletos, às vezes o uso do Adobe Flash Player, que é uma tecnologia que nem tem indexação, por exemplo, e tem vários sites, se você pesquisar aí você vai ver vários sites que usam ainda esse recurso. Conteúdos que não estão otimizados, então o site não fica bem posicionado, às vezes é difícil achar uma empresa específica. A gente tem dificuldade, às vezes os nossos clientes falam, o meu concorrente é a empresa tal. E aí a gente vai pesquisar e demora para achar, porque às vezes nem pelo nome da empresa está bem indexado. Então, sem indexação de palavras ainda mais relevantes, como o nome do produto, do serviço que oferece, não há compra de mídia, ou seja, nem para aparecer, se não tem indexação, para começar a aparecer com o nome a partir de uma campanha de link patrocinado. Redes sociais, quando tem, às vezes inativas, sem frequência de publicação, às vezes com mais de um ano, não há blog, não tem área de notícias, não tem conteúdo rico, ou seja, tem um déficit muito grande, de novo, ainda não é feito nem o básico. E conversando com muitos gestores de marketing e de vendas de algumas indústrias, o que eu percebo também são algumas crenças comuns, do tipo, meu mercado é muito específico, marketing não funciona para a indústria, ou para a minha indústria, ou para o meu setor. O time comercial é intocável. Não, o pessoal aqui já está aqui há muitos anos, não dá para mexer no processo. Se mudar, a gente vai parar de vender. Existem muitas crenças e ainda a ideia de que esse tipo de estratégia é coisa de startup, é coisa de empresa de tecnologia, que não dá para mudar. E aí o que a gente vê são problemas recorrentes que essas empresas têm pela falta de adaptação a essas novas metodologias. Por exemplo, o consumidor, pode ser ele um distribuidor, pode ser ele uma empresa, pode ser ele o consumidor final. Todo mundo hoje busca novos fornecedores através de canais digitais. Mais de 60% da jornada de compra de qualquer produto é feito através de canais digitais. E aí as indústrias estão fora, e algumas delas, né, estão fora desse circuito porque simplesmente não acreditam que uma estratégia de marketing é importante. O público B2C muitas vezes não conhece a solução. Então o que a gente vê é um grande relacionamento dos vendedores com os distribuidores, na maior parte das vezes e na maior parte dos casos, e um pouco cuidado em tentar se comunicar com o consumidor final. Então, muitas vezes as indústrias têm ali a rede de distribuição próxima, só que não consegue falar para o consumidor final que no canal de distribuição é impactado por outras diversas ofertas. Então fica muito difícil conseguir escalar, aumentar suas vendas ou ganhar mais market share. Alguns concorrentes bem posicionados começam a se destacar e fazer e criar esses diferenciais. A gente percebe que essas indústrias têm um ataque grande na carteira de clientes, então elas estão perdendo o mercado rapidamente e estão preocupadas com isso. Tem uma dificuldade muito grande de mostrar diferenciais e autoridades, porque só esse canal com o distribuidor, só esse relacionamento com o distribuidor não é possível, mesmo fazendo trade ali no ponto de venda, muitas vezes não é possível. E o que acontece é que se tem uma base de leads, mas eu faço eventos, eu me posiciono, eu participo do evento do meu setor tal, e aí converte um monte de lead, e a gente teve já casos de alguns clientes com esse mesmo caso aqui que eu vou contar para você, converte lead e nunca faz nada com essa base. Não tem uma régua pronta, estruturada para participar de um evento e depois ativar esses leads. Fica ali, eu converti e fica ali, eu passo para o meu vendedor e espero que ele faça alguma coisa com essa base.
o que muitas vezes não acontece, porque a equipe comercial também não tem um processo desenvolvido para isso. E, de novo aqui, processo comercial desestruturado. Então, esses são os problemas mais recorrentes que vêm por conta das crenças de que não vai funcionar e que a gente vê essa evolução acontecendo e, às vezes, a indústria ali, esse setor industrial um pouco congelado e ainda não acessando muito bem a evolução de marketing e vendas. Quando a gente pensa, então, nessas transformações, eu queria analisar contigo como que pode ser uma evolução natural. Primeiro, passado, o que sempre foi feito, presente e futuro. Como que a gente vê isso aqui? Passado, um foco muito, na maior parte das vezes, no distribuidor, então aquele foco B2B das equipes de marketing e vendas das indústrias. O relacionamento maior por meio de um vendedor, como eu já falei também. E é aquele comercial talentoso, que não tem um processo, ele vai, pega a pasta, se relaciona, tem um monte de contato importante, e aí é assim o trabalho do vendedor. Não se sabe quantos contatos ele faz por mês, não tem uma previsibilidade, não tem um funil definido, não tem OPIs, que são os indicadores de performance operacional, e não tem nenhum tipo de ação digital. Se tiver um site, às vezes ele está ali com umas teias de aranha, se tiver redes sociais, às vezes está ali abandonada também. Hoje, no presente, como eu já falei, a maioria não evoluiu suas ações de marketing e vendas e muitas ainda não têm nem equipe de comunicação e marketing internamente. Então, essa é a realidade da grande parte das indústrias. E aí, o que eu imagino que a gente já vem construindo isso com alguns clientes e vendo um resultado bastante expressivo é um futuro com foco B2B2C, ou seja, além de focar nos distribuidores, é importante que a indústria também se comunique com o consumidor final, para que estabeleça uma autoridade em relação à sua marca, a criação, a estruturação de réguas de relacionamento para não depender só do contato do vendedor. Então, se eu perder aquele vendedor, eu perdi o relacionamento com aquele canal. Isso é muito ruim. Não só com o canal, mas também com o público consumidor final. Então, é importante que exista a construção de réguas de relacionamento para diversos públicos, ações de marketing e vendas bem estruturadas e alinhadas, e também um processo comercial mais estruturado, partindo da premissa de metas, um alinhamento entre marketing e vendas, análise de resultado e etc. Até 2025, segundo o CEO da Cisco, Chuck Robbins, 40% das empresas não existirão mais devido à sua incapacidade de adaptação aos novos tempos. Então, essa é uma premissa que precisa ser considerada com muita clareza. Ou a gente evolui, ou provavelmente as nossas empresas vão acabar ficando no passado e deixarão de existir. E aí, eu queria mostrar para vocês por onde a gente recomenda começar essa evolução de marketing e venda. A brincadeira aqui é que comece a partida e quais serão as estratégias escaladas para marketing e vendas das indústrias. Para começar, eu queria mostrar como que vai funcionar esse nosso time. Então, eu tenho aqui o meu time de defesa, que vai cuidar da autoridade, da visibilidade de atração. Os armadores aqui, o meio de campo, que vai cuidar da conversão e da geração de oportunidades. E o nosso time de ataque, que vai se preocupar com o processo comercial e com vendas. Quando a gente olha para as estratégias assim, essa brincadeira do time de futebol, nos ajuda muito a esclarecer alguns pontos. Eu não vou gerar vendas efetivamente no curto prazo com branding ou com conteúdo. Só que eu ajudo a gerar mais demanda, porque eu tenho um mercado maior com quem eu consigo falar através de conteúdo do que, por exemplo, numa prospecção outbound ou comprando palavras-chave no Google, de quem já está ali no momento de compra. Então, eu preciso entender as diferenças entre as estratégias. Algumas estratégias vão nos ajudar a captar uma demanda já existente. Vão ser estratégias de curto prazo, mas que a gente vai atuar no mercado menor.
Outras vão ser estratégias de longo prazo, mas que vão nos ajudar a nos posicionar como uma autoridade e gerar mais demanda para lá na frente a gente gerar mais negócios. Para começar, eu vou mostrar aqui para você qual vai ser o nosso time, porque são muitas estratégias. E aí, no fim das contas, a gente precisa saber o seguinte: será que eu faço tudo ao mesmo tempo? Então, qual que é a recomendação? Por onde a gente começa? A recomendação da Layer Up vamos começar pelo posicionamento. Então, a gente estrutura a marca e todo o direcionamento de comunicação. Processo comercial precisa ser revisto e isso pode acontecer num modelo MVP de processo comercial, ou seja, com 1 ou 2 vendedores só atuando de uma forma diferente, mas eu já vou aprofundar um pouco mais sobre isso. Relacionamento com a base, então para não sofrer tanto ataque na carteira é preciso começar a se relacionar melhor com a sua base de clientes. Conteúdo relevante, então produção de conteúdo para público direcionado. Mídia online, que vai fazer com que você tenha resultados de curto prazo. E inbound marketing. Para começar, posicionamento. O que é isso? Então, uma revisão da marca, dos propósitos e dos valores da empresa. Atualização dos canais digitais, ou seja, ter um site bem estruturado, com conteúdo indexado, com uma comunicação eficiente, tanto para o público B2C quanto B2B, e ali também todo o seu posicionamento nos canais sociais para se comunicar com esse público. Comunicação mais eficiente do público com o público-alvo. Aqui está um exemplo do que a gente fez para uma empresa, para uma indústria que é de beleza, que produz cosméticos, shampoos, cremes e hidratantes, etc. E a gente reformulou toda a identidade dessa indústria. Então, antes, muito mais focado para o distribuidor e depois aqui, tanto para o distribuidor quanto para o consumidor final, com uma marca mais moderna, com um site mais interessante, com canais digitais com uma presença mais forte e uma comunicação mais próxima do seu público. Quando a gente fala da eficiência dessa ação de posicionamento, eu preciso destacar esses 4 pontos. A gente tem o alcance de um público muito maior, mas a gente precisa de um tempo muito maior para fortalecer e também posicionar a marca. Essas ações geram uma autoridade muito grande, mas não é a ação que mais gera venda. Eu estou gerando autoridade, eu estou captando público. Lembra que é o meu goleiro. Então eu não tenho ali tanta possibilidade de fazer um gol. Eu estou mais protegendo para não levar gol, ou seja, para não perder para o meu concorrente, porque eu me posiciono melhor, eu tenho mais autoridade no mercado. A segunda estratégia importante para começar a fazer já é a revisão do processo comercial. Então, a construção de um playbook de vendas baseado ali nas premissas do Outbound 2.0, ou seja, de um funil estruturado e organizado, também baseado em métricas. Prospecção também por meio de social selling, ou seja, não ficar só nos contatos que já existem, mas prospectar e utilizar, por exemplo, o LinkedIn para isso. A construção de materiais de apoios que vão trazer mais eficiência para a prospecção comercial. Quando a gente fala desse processo, é interessante pensar nesse alinhamento aqui de marketing e vendas. Mas eu vou fixar bastante aqui no Outbound 2.0 para não ficar muito complexo. O que é tudo isso, né? A gente tem aqui a possibilidade de fazer uma prospecção ativa, ou seja, de captar novos distribuidores, ou mesmo ativar canais onde a gente vai ter a possibilidade de receber levantadas de mão, ou seja, alguém interessado em um contato comercial, e a gente precisa organizar todas as nossas abordagens. Como a gente vai falar, quais são os momentos, como eu qualifico o lead que vai entrar, qual é o meu processo comercial, definir cada uma dessas etapas para depois também conseguir mensurar os dados e trazer uma operação mais eficiente.
Quando a gente fala de estruturação comercial, a gente tem um público menor, que é quem já está mais preparado para compra. Também eu não preciso de tanto tempo, eu tenho um tempo de preparação do playbook, mas isso é jogo rápido, eu consigo logo ir buscar esse mercado e ativar essa ação. Eu não estou trabalhando tanto a minha autoridade no mercado, mas eu estou trabalhando bastante a capacidade de vendas do meu time. Então, eu tenho a possibilidade de aumentar bastante as minhas vendas a partir dessa operação. É um jogador de ataque. Ele não está cuidando tanto da defesa, da autoridade, não está capturando um público maior, mas ele está aqui aproveitando bem as possibilidades que já tem para fazer gol. Próximo, relacionamento com a base. Relacionamento com a base é super importante porque a gente vai proteger a nossa base de ataques da concorrência. Então, a gente vai estruturar ali automações de relacionamento, tagueamento de clientes por perfil. Então, eu posso ter tanto um perfil B2B, B2C, com interesses diferentes, em produtos diferentes, para conseguir construir um relacionamento bem próximo com cada um deles. E nessa comunicação eu não vou ficar fazendo venda, eu não vou ficar falando de produto, eu vou fazer entrega de valor através da comunicação, ou seja, eu vou ajudar o meu público de alguma forma, eu vou ensinar algo, eu vou informar. E aqui eu tenho um exemplo de um dos nossos clientes, que é a MC Bauchemie Argatex, que eles têm um programa de relacionamento chamado Mestre Construtor. Então, o que a gente faz aqui? É um clube, na verdade é um programa mesmo de benefícios, onde mestres de obra, pedreiros, assentadores, enfim, profissionais da obra se cadastram, eles têm uma série de benefícios exclusivos, tem capacitação técnica, e etc. Então, eu estou gerando valor, eu estou ajudando, eu estou educando esse público e, ao mesmo tempo, eu estou fidelizando esse público à minha marca. Então, essa empresa, ela vende cimento, argamassa e, enfim, materiais para assentamento e etc. E eu estou construindo um relacionamento muito próximo com um grande influenciador desse mercado, que é o profissional de obra. Eu poderia fazer isso também com distribuidores, sem dúvida nenhuma, mas o distribuidor já tem dentro dessa operação um contato muito próximo com o time comercial. Então, a gente construiu um posicionamento para falar direto com o consumidor. Nesse caso, a gente tem um público que é um público consumidor já pronto, né? Então, não é um público que não estou aumentando demais o público. Eu preciso de um tempo para construir essa base e começar a ter bastante eficiência. Eu gero muita autoridade, a gente recebe bastante indicação, então um mestre construtor que se cadastra no programa indica a outros profissionais e isso vai criando uma autoridade muito grande e também começa a ter um aumento das vendas, porque eu tenho um público muito mais fidelizado à minha marca. Quarta ação, conteúdo relevante. Ou seja, a gente vai fazer a produção de conteúdo educativo e informativo e otimizado para os buscadores, conteúdos que estejam alinhados às dores, aos desejos da buyer persona. O foco tem que ser o B2B e o B2C também, então não dá para ficar falando só de novo, com o distribuidor, tem que falar com o consumidor final. E aqui a gente tem um exemplo da Gypsum, Superboard, Promater, também são clientes da Layer Up, que vendem, por exemplo, essas placas de steel frame e outros materiais de construção seca. E eles têm, a gente produziu aqui um blog para ter bastante comunicação, tanto para o público B2C, para os distribuidores, quanto também para os consumidores, arquitetos, engenheiros, profissionais de obra também, para falar sobre os sistemas de construção limpa, né, de construção a seco. A ideia do conteúdo é que a gente consiga entender e acompanhar a jornada de compra, onde um potencial cliente primeiro precisa descobrir e aprender sobre uma nova técnica,
reconhecer que ele tem uma oportunidade ou um problema para resolver, consolidar uma solução, então a marca precisa ficar bem presente, e aí sim ele vai pedir um orçamento, vai ir atrás desse material para avaliar e comprar. A verdade é que hoje a gente só tem o contato com o consumidor na hora que ele vai fazer a avaliação e compra, porque todas essas outras 3 etapas ele faz provavelmente sozinho e através da internet. Ou seja, ele pesquisa, ele começa a entender e aprender, ele assiste vídeos no YouTube, ele lê coisas na internet. Então, o seu público consumidor, ele está sozinho nessas 3 primeiras etapas. E como que a gente participa dessas etapas? Como que a gente guia o nosso potencial cliente até o momento do contato comercial? Então, é preciso entender que não vai adiantar gastar, investir só para interromper, só para fazer propaganda, porque esse é um público muito pequeno, que já está pronto e pesquisando por um produto. A gente precisa ser atração, a resposta que o Google dá. Então, qual é o melhor modelo de construção de uma casa? Eu tenho que aparecer nessa busca, eu tenho que mostrar as possibilidades para o meu potencial cliente. Eu preciso ser o que as pessoas indicam nas mídias sociais, então eu preciso de conteúdo que seja interessante. Preciso ser muito útil ao longo desse relacionamento, como eu já falei. E aí, marketing vai entregar para vendas oportunidades maduras. E aí, tá curtindo? Espero que o conteúdo que você está assistindo agregue muito valor para você e para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a tudo isso de forma 100% gratuita. Então, o papel aqui desse jogador ele amplia bastante o público, porque eu começo a falar com quem ainda não está exatamente no momento de compra. Eu tenho um tempo também um pouco maior para conseguir produzir esses materiais, indexar conteúdo. Eu gero muita autoridade e com o tempo essa autoridade e essa demanda que eu estou captando vai gerar vendas. Eu tenho ainda uma metodologia, né, uma técnica indispensável que é mídia online, ou seja, posicionamento pago nos buscadores. Se eu digitar ali uma palavra-chave importante para o meu negócio, para a minha indústria, preciso aparecer. Remarketing, então, para a base de clientes, muitas vezes, muitas indústrias não têm um contrato de recorrência. A gente tem que fazer com que o nosso cliente ele faça novos pedidos com muita frequência. Então, como está presente na mente dos clientes também? Você pode utilizar a sua base de clientes para fazer remarketing, para impactar eles com campanhas sobre novos produtos, sobre novas vantagens e benefícios. Leads que participaram de eventos também. Então, essa é uma maneira de aproveitar bem essa base de leads, além do relacionamento com a base. E buscar um público semelhante, que é identificar, fazer com que os motores de busca o próprio algoritmo das ferramentas de campanha busquem público semelhante ao da sua base para ser impactado. Sobre compra de mídia, é importante dizer o que funciona. Então, link patrocinado é algo que funciona muito bem, que são justamente o ponto onde eu vou buscar no Google, por exemplo, uma determinada palavra-chave, steel frame, e aí, ali vai aparecer a minha indústria. Display, que são aquelas imagens em sites, em portais. Social ads nas redes sociais. Remarketing, programática em aplicativos, em outros canais digitais. E também os ads nativos, que são em portais mostrando conteúdo. Também pode ser um bom recurso influenciadores importantes da sua área. Então, por exemplo, na área de construção, tem alguns influenciadores que têm canais no YouTube falando de obras. Eu posso contratar para que ele apresente o meu produto para o público dele. Aqui tem um exemplo de um cliente nosso, MC Balchemy, e uma campanha de link patrocinado. O que não funciona, o que é um erro fazer?
comprar mailing, geralmente vem uma base suja, uma base desinteressada, muito e-mail que já está inativo, então é um recurso que vai ser desperdiçado. Comprar mailing é ruim também, e fora que não é legal, né? Não é, de fato, é ilegal fazer essa compra de e-mail. Comprar seguidores nas redes sociais não faz nenhum sentido, seguidor a qualquer custo, né? Porque são celulares na China que vão seguir a sua página, não é nenhum potencial cliente, então você não vai ter mais venda por isso. E pensando nessa compra de mídia, a gente tem um público que já está mais pronto, que já é sua base de relacionamento, de eventos, de clientes, ou alguém que já está buscando o seu produto. Você, a partir do momento que você ativa, essas campanhas já estão no ar, então no curtíssimo prazo você começa a ver resultados. Não gera tanta autoridade, ajuda a criar ali um vínculo, mas não gera autoridade. Em contrapartida, é um bom caminho para gerar vendas, para gerar negócios. E por fim, o inbound marketing, que é quando a gente vai pensar em como atrair, converter e nutrir os nossos leads, estabelecer ali um lead scoring, ou seja, uma classificação de qualificação para a nossa base de leads. E também a gente pode promover o phishing na base, que é de fato capturar os leads que já estão maduros e qualificados e enviar para a equipe comercial fazer uma prospecção de forma ativa. Então, é bem importante saber o que fazer com a sua base para converter leads em clientes. E aqui com o inbound também poderia ser aproveitado melhor, por exemplo, os leads que são gerados em eventos e tal. Aqui tem um exemplo de um outro cliente, que é a Metagal, que é uma indústria que produz retrovisores para a indústria automobilística, para várias marcas de automóveis, e a gente tem, por exemplo, a geração de leads, falando de tendências de tecnologia para o setor automotivo, então isso atrai o público que está dentro desse setor, e a gente consegue fazer toda a parte de nutrição, lead scoring para gerar oportunidades comerciais para a empresa. A gente tem a possibilidade de atingir um público médio, então eu consigo, não é um público como, por exemplo, do branding, que já vai converter numa landing page, mas eu consigo ter essa possibilidade. Eu preciso de mais tempo, porque eu tenho toda uma régua de relacionamento para conseguir nutrir e qualificar o lead. Gera autoridade, então eu consigo aumentar a autoridade da minha marca, porque eu estou mais presente, gerando valor com conteúdo, e também gera vendas. É uma estratégia mais complexa, é uma estratégia que depende de tempo, mas é uma estratégia bastante completa no sentido de atingir um público maior, gerar autoridade e também gerar vendas. Então é o nosso camisa 7 aqui. De maneira geral, essas são as principais estratégias que você precisa conhecer para começar ou para recomeçar a organizar todo o seu marketing e vendas da sua indústria. Agora, por onde começar de forma bem objetiva? Começa pelo planejamento, depois você vai partir para as ações e, ao mesmo tempo, junto com as ações, você precisa acompanhar e analisar resultados. Lembra que a capacidade analítica da sua indústria vai te colocar na frente dos seus concorrentes. Então, para o planejamento, defina objetivos e o posicionamento, que é o nosso goleiro, nosso camisa 1. Entenda mais o seu mercado, como ele está funcionando, se ele está crescendo, como mapeie ali também os canais de atuação, onde eu vou me posicionar. Para o meu público distribuidor ou B2B, eu vou estar ali no LinkedIn, mas eu preciso também de uma rede, por exemplo, para falar com o público B2C, qual que é ideal, é o Facebook, é o Instagram, aonde eu estarei, e quais são os investimentos necessários de mídia e também de recursos, tanto de profissionais ou terceirizar com algum fornecedor, para que eu possa fazer toda essa gestão de marketing e vendas. Cria um plano de ação e aí sim você está pronto para começar.
Em relação às ações, primeiro ponto, antes de tudo, arrume a casa. Ou seja, às vezes você precisa, se você não tem, você precisa de um profissional de comunicação e marketing internamente. Porque senão vai ficar muito difícil ter foco nessa construção. Se o seu time comercial está muito bagunçado, talvez você precise arrumar, fazer uma boa apresentação, reorganizar a equipe, reorganizar a carteira, as abordagens comerciais. Prepare também o time para mudanças. Não precisa mudar da água para o vinho, mas você pode criar, por exemplo, um pequeno núcleo onde, vamos supor, você tem uma área comercial enorme de 30 vendedores, 100 vendedores, mas você pode ter um ou dois que vão atuar de uma forma diferente e depois propagar isso para toda a sua equipe, que vão atuar com um playbook estruturado, organizado, fazendo phishing de leads, do marketing de leads qualificados, no modelo de prospecção diferente, etc. Isso vai te ajudar a conseguir expandir essa operação para toda a sua equipe. Então é importante preparar, eventualmente criar um código de cultura, mostrar os novos valores, falar de inovação para o seu time, da capacidade que também as pessoas precisam ter de se adaptar aos novos tempos para continuarem permanecendo no mercado e assim por diante. Execute as ações em etapas. Então, eu passei aqui 6 principais jogadores. Você não precisa fazer tudo junto, nem deve fazer tudo junto, porque fica muito difícil de administrar tudo. Então, por onde começar? Começa ali, como eu mostrei, pelo posicionamento, estrutura o site, reorganiza toda a sua comunicação, parte para o processo comercial e assim por diante. Então, execute ações em etapas, isso vai ajudar bastante a deixar tudo organizado. E saiba que todo esse planejamento, ele pode sempre mudar. Tem uma coisa que uma brincadeira que a gente sempre faz e fala na Layer Up, que o planejamento é como se fosse uma planta para construir a casa, o prédio, o que quer que a gente construa a partir daquela planta. Só que às vezes eu tô cavando aqui o terreno e eu descubro uma pedra que não dá mais para furar, eu descubro um poço que eu não vou construir a minha fundação com aquele poço ali. Então eu preciso mudar o meu plano. A mesma coisa com marketing e vendas. Às vezes você vai ter que mudar o plano, você vai começar a trabalhar num determinado canal e aí esse canal não vai mais funcionar ou não está gerando resultado para você ou não está sendo eficiente a sua participação ali e talvez você tenha que buscar outro canal ou outra forma de se comunicar com o seu público. Então fique muito atento a isso e por isso a análise vai ser importante, porque o plano pode mudar. E aí você precisa definir então quais são os indicadores de performance que você espera para todas as suas ações, os principais indicadores também da performance operacional que você espera do seu time, para que você possa acompanhar e validar se tudo está correndo como planejado ou se algo precisa ser alterado. Também tenha rigor no acompanhamento dessas métricas. Realmente crie uma disciplina de olhar dados pelo menos uma vez por mês. O ideal, uma vez por semana, seria acompanhar todas as métricas do time comercial, todas as métricas do time de marketing. Então, crie essa rotina, porque vai ajudar a criar também mais insights, uma visão mais elaborada para as próximas ações. Ajuste tudo que você puder ajustar com base em dados, então você vai ter aí uma operação mais data-driven, né, dirigida por dados. Tudo que você vai fazer vai ter esse embasamento e faça benchmark constante. Olhe para o seu concorrente, olhe para outros players, olhe para o mercado externo, como que está funcionando, para que você também traga novas informações para dentro da sua estrutura e possa executar isso de forma muito rápida. Uma premissa importante dessa transformação de marketing e vendas é ganhar agilidade, é ser mais ágil, mais veloz nas tomadas de decisão e também levar, por exemplo, inovação para o seu público. Então fique atento, faça bench constantemente, que vai ajudar a acompanhar bastante essa evolução. Para finalizar, eu queria deixar aqui uma frase do Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon. Ele diz que o perigoso é não evoluir. Eu concordo demais com ele. Acho que ficar estacionado
não avançar com as suas ações de marketing e vendas pode ser muito perigoso. Então comece, tem aqui um caminho para essa estrutura. Eu espero que tenha sido útil, que você possa aproveitar essas informações. Eu agradeço demais. Deixo aqui o meu contato no LinkedIn, no Instagram e também o link do nosso site, da Layer Up. Agradeço mais uma vez o convite da Client Hub e também do AAA para participar da Semana de Marketing e Vendas para Indústrias. Fico à disposição caso você tenha qualquer dúvida e até uma próxima. Espero que o conteúdo que você acaba de assistir aqui agregue muito valor para você e também para sua empresa. E se você conhece alguém que também precisa ver esse material, fica aqui o convite para que você nos ajude a divulgar a SMV para todo mundo, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo 100% gratuito.